Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Eu tenho uma palavra do Senhor para o seu coração nessa manhã. O texto que eu quero ler está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, no versículo 19, 20 e 21 apenas. Olha só o que Jesus está falando para mim e para você. Eu lhes dei a autoridade para pisarem sobre serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e dos cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Uau! Ontem nós falamos um pouco sobre, no culto, na igreja, sobre discernir os ambientes espirituais. A igreja, uma boa parte dela, ela tem se perdido quando ela decide humanizar aquilo que Deus já espiritualizou. Quando ela decide viver de uma forma mediana, medíocre, ela viver de uma forma fria e rasa no Evangelho, aquilo que Deus nos chama para viver numa profundidade de relacionamento, de intimidade e de revelação. O que a Bíblia está dizendo aqui, o que Jesus está falando aqui para mim e para você, é que o Pai, Ele escondeu essas coisas dos sábios e dos cultos e as revelou aos pequenininhos, aos pequeninos, porque foi do agrado do Pai revelar para mim e para você, meu irmão, minha irmã. Essa revelação é para nós. O sábio, ele vai tentar sempre humanizar as coisas, sempre relativizar as coisas. O sábio, o culto, vai tentar tirar essa ideia de você, mostrando que para você pode viver uma vida superficial, que não tem problema, uma vez salvo, sempre salvo. O sábio, o culto, vai tentar te levar para viver uma vida sem um compromisso com a palavra, sem renunciar a si mesmo para viver a obra de Cristo. E o Senhor Jesus está dizendo, essa revelação e essa autoridade, ela foi dada para quem se interessa, para quem busca, para quem decide se humilhar, para quem decide se lançar completamente aos meus planos e aos meus propósitos. Sabe, o Senhor está dizendo nessa manhã, eu lhes dei autoridade para vocês pisarem na cabeça de serpentes e de escorpiões e nada lhes fará dano. Eu te dei autoridade para você pisar, e você tem autoridade sobre todo o poder do inimigo. A nossa luta, ela não é contra carne nem sangue. A nossa luta é contra principados e potestades. O mundo espiritual, ele é mais real do que você imagina. O mundo espiritual é mais real do que o mundo natural que os seus olhos veem. Os demônios estão ao nosso derredor, tentando nos parar, tentando lançar setas, lançar uma maneira de pensar, lançar uma maneira de ver as coisas diferentemente daquilo que a palavra de Deus nos diz para viver. Satanás, por vezes, ele vai tentar parar a igreja, ele vai tentar parar e minar a minha e a sua fé. Mas eu e você precisamos entender que o Senhor já nos deu essa autoridade sobre todo o império das trevas. Mas o lindo é que Jesus diz, não se alegre por isso, que quando você declarar a palavra, os demônios têm que se submeter. Não, isso não se alegre por isso, não se exalte por isso, mas se alegre porque os seus nomes
estão escritos nos céus, estão escritos no livro da vida. Se alegre, porque através da obra do Filho você alcançou a salvação. Sempre no meio da caminhada, sempre no meio do processo, Satanás vai tentar distorcer, vai tentar, de uma forma ou de outra, tentar nos impedir de viver o plano e o propósito de Deus. E o Senhor me trouxe essa manhã aqui para liberar essa palavra sobre a sua vida. Deus já te deu autoridade. Você precisa falar contra esses espíritos malignos que tentam te parar. Você tem que falar contra esse espírito maligno que tenta te inflar a sua mente de mentiras e de engano, trazendo outro evangelho que não seja esse evangelho do reino. Paulo diz ao Gálatas: se for pregado outro evangelho, que seja amaldiçoado, que seja anátema. Satanás sempre vai tentar parar a igreja, mas quando você está em Cristo, aquele que está em Cristo, a Bíblia diz que as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja do Senhor. O Senhor já te fez mais que vencedor, o Senhor já te fez mais que vencedora, mas não deixa, não ande, não caminhe de qualquer maneira. Se posicione em Deus, se posicione em Deus. Essa é a palavra que eu tinha que deixar para você nessa manhã. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita, muita paz.